Começa agora mais um Inquiri Piracanga Recebe. E hoje nós recebemos o Guilherme Castanha. Seja bem-vindo. Obrigado. O Guilherme está aqui com a gente em Inquiri Piracanga. Ele que é, assim, nas formalidades, é engenheiro civil e podemos chamar de permacultor. Mas também é uma daquelas pessoas que faz 1 milhão de coisas. Que na verdade todos nós somos assim, né? Só que a gente foi aprendendo a se enquadrar ali e aí a gente às vezes demora pra redescobrir que a gente tem um monte de dons. E o Guilherme, ele tá aqui agora com a gente em Inquiri Piracanga fazendo um curso sobre biodigestores. E na verdade um curso bem prático, então depois vocês vão ver aqui durante a entrevista algumas imagens também do que está sendo construído aqui com a turma desse curso. Mas eu queria puxar com você, Gui, o tema da água, né? Uhum. Porque mesmo a história do biodigestor, em última instância, tem tudo a ver com os cuidados com a água. Sim. A gente cresceu na cidade, né? Imagino que várias pessoas que estão assistindo a gente também. E a gente tem uma relação muito distante, né? Com a água nas cidades. Então eu queria que você contasse um pouquinho de como foi a sua descoberta dessa relação e aí vai falando sobre a água aí no meio da tua história. Então eu queria muito aprender a trabalhar com água, lidar com água, assim, quando eu comecei a me envolver com a temática da permacultura no final de 2003, 2004. Mas eu comecei acessando a permacultura através da construção, da bioconstrução. Por causa da minha formação acabou ficando mais fácil e tal, e depois ao longo da jornada eu comecei a me envolver com captação de água de chuva. E dessa captação de água, bom, se você está aproveitando água dentro de casa, comecei a refletir, então, mas e essa água que está saindo de casa, afinal? Como é que a gente lida com ela? Como que existe uma necessidade real de juntar todas as águas servidas da casa, né? Que a gente chama de esgoto, tudo é esgoto, né? Mas na verdade tem qualidades diferentes. A água que sai do chuveiro tem uma qualidade totalmente diferente da água do vaso sanitário. Então, essa pesquisa de entender a essência da água na casa, de como é que a gente lida com ela, como é que eu faço para devolver uma água tão limpa quanto a água que eu consumi, usando métodos disponíveis na natureza, né? Porque a gente não está inventando, a gente simplesmente recria um ambiente natural para que esse processo de purificação aconteça de uma forma super simples. Enfim, aí eu comecei a me conectar com a essência da água, afinal de contas, né? E você começa a questionar, afinal de contas, o que é água? Né? É só um líquido? É só essa mistura de H2O? É só 2 partes de hidrogênio com uma de oxigênio? Assim, você abre a torneira, usa e qualquer jeito? Tem muito mais. É engraçado nela. você falar isso, porque eu estava justamente pensando que uma das coisas que eu ia te perguntar era o que é a água, assim, e você trouxe. Eu tenho o prazer de uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, receber um mestre que é um professor de fenomenologia de Goethe, e ele basicamente ele estuda a natureza dos fenômenos. E nesse estudo dele, o objeto principal é a água. E ele escolheu a água porque a água não é só a doadora ou a condutora da vida nesse planeta, mas ela é também a formadora. Porque, em que sentido formadora? Porque ela é através da passagem dela ou da presença dela que se formam os corpos. Um corpo de um animal, um corpo de um vegetal só pode existir através da presença da água. Mas curiosamente a água não impõe forma. Ela não quer nada para si. Ela simplesmente se oferece como um veículo para que a vida possa se desenvolver através dela. Mas ela não impõe forma, ela não põe vontade, ela não põe querer, ela não impõe nada. Ela simplesmente aceita e flui, que é o que a água faz.
E me tocou quando Paul, que é esse senhor, Paul Van Dyk, me tocou quando ele fez uma tradução para mim. Eu perguntei para ele, a gente na verdade estava num grupo fazendo um curso com ele, e ele perguntou o que é água. E surgiram várias respostas diferentes, e ele trouxe uma palavra, que é amor. E amor no sentido da oferta absoluta, integral, sem expectativa. Oferta, entrega e sem incondicional, sem esperar absolutamente nada de volta. Então, aí eu, na minha percepção, comecei a pensar, tá, é o amor, mas talvez seja o amor divino. Talvez seja uma mostra concreta do amor de Deus por nós. Porque faça o que fizer, o que aconteça, o que acontecer aqui, a água ainda assim consegue encontrar uma forma de se purificar e continua se ofertando para nós, incondicionalmente. Então, nessa relação de amor divino, a gente passa a ter também uma reverência, que não é um recurso hídrico, é outra coisa. Você pode ver só como uma matéria, mas ela na real é muito mais do que isso. Então, enfim. Não, e é muito louco, porque você falando isso, também vejo uma metáfora bem grande assim no caminho da humanidade, né? Uhum. Então, que a gente passou esses últimos tempos, algumas centenas de anos, não sei, muito se distanciando, né, cada vez mais de tudo isso. E agora, por causa da escassez, então a gente começou a sentir falta. E aí a gente fazendo esse retorno à casa, assim. Exato. E é como, em última instância, do bem profundo aqui, é esse retorno ao coração, né? Ao amor divino, ao amor entre nós, a entender que a gente é uma coisa só, que a Terra não é uma coisa e eu sou uma coisinha que anda em cima usando essa coisa, e a água aí no meio. Sabe que nesse mesmo encontro, até é pior, porque eu... Tá que o Guilherme tá emocionado aqui, ó, mas como não tem zoom, não dá pra ver, mas eu tô vendo aqui, ó. E eu também. Nesse curso que eu fiz com o Pope, foi a primeira vez que eu me conectei com ele, em que ele trouxe essa questão do amor, tinha uma das práticas em que foi muito reveladora para mim, que traz bem essa percepção da unidade, da humanidade. E que era uma coisa muito simples, assim, era cada pessoa, cada participante com um balde de água, 15 minutos. E se relacionando com a água como se nunca tivesse visto aquilo, como se fosse um objeto, algo totalmente desconhecido, você nem sabe o que é, não sabe textura, se vai te queimar, se não vai, mas tinha esse convite para tocar na água e procurar se deixar tocar por ela também. E depois desses 15 minutos, cada um fez suas experiências e tal. Aí durante a experiência eu tirava a mão de dentro da água e via a gota d'água caindo dentro do balde. E ela sumia. E cada gota que caía ali dentro desaparecia no todo. E eu fiquei intrigado, porque eu nunca tinha me dado conta disso, de verdade. E, enfim, tenho mais de 40 anos já. Eu fiquei surpreso, falei, putz, que louco isso. E eu fiquei pensando num espelho, que o espelho quando quebra, sobram uns cacos, e você mesmo que queira colar, sempre vai ficar uma linha, mas a água não tem. E aí a gente voltou para a roda, cada um começou a partilhar suas experiências, e eu vi que cada um tinha uma visão diferente, teve uma percepção diferente nesse momento.
E aí eu entendi que é exatamente isso que nós somos gotas d'água. Então quando você fala do retorno à fonte, é esse retorno que a gente se enxergar como parte do todo e fisicamente mesmo quando a gente monte. A gente já tem essa grande metáfora que é a metáfora da morte e nem assim a gente se dá conta, né? Exato. É como o nosso corpo se desfaz e retorna mesmo. Exato. Então assim, tem muitas charadinhas, assim, tem muitas dicas que a água oferece pra gente. Se a gente olhar para ela com essa reverência, a gente olhar para ela como mestra e perguntar de fato assim, me ensina, me mostra, por favor, né? Nesse lugar de profundo te respeito. agradeço, sim, desculpe, te agradeço, eu te amo, obrigado por tudo e me mostra o caminho e que eu seja humilde o suficiente o tempo inteiro para acolher. Olha aqui, a gente mudou de cenário porque a gente está no sul da Bahia, né? E no verão. E a câmera esquentou. E aí parou de gravar, mas foi lindo, porque foi bem naquele momento que a gente estava num papo profundo, né? E aí aqui, Gui, a gente tá... Depois a gente mostra aqui pra vocês as Aqui imagens. tá profundo também. Aqui tá profundo, só que é outro tipo de profundo, né? Então, pra gente terminar, conta um pouquinho dessa parte prática, assim, o que você tá trabalhando hoje, o que você tá fazendo aqui também em Quiripiracanga. Então, a gente está construindo um biodigestor durante o curso, são 3 dias de curso, em que a gente está aprendendo como montar um biodigestor usando anéis de concreto, em que eu descobri que aqui na Bahia se chama manilha. Em outros lugares do Brasil deve ter outros nomes ainda. De repente é outro nome. A gente mostra as imagens para vocês saberem o que é. Então, são anéis de concreto de mais ou menos 1 metro de diâmetro. O corpo do biodigestor tem 1,5 metro, então são 3 anéis empilhados, ele é totalmente impermeabilizado. E ele tem uma tampa que a gente vai fazer com tijolinho, como uma cúpula. Então, basicamente, é um tanque vedado, impermeável, para onde vai, no nosso caso aqui dessa casa, o esgoto, mas poderia ir água com qualquer fonte de matéria orgânica fresca, em que vai acontecer um processo ali de digestão. Tem bactérias que vão se desenvolver nesse espaço, elas vão digerir esse material e vão produzir um gás, como subproduto do espaço dela. Aqui é a vida em comunidade. Calu, venha! E aí, esse gás, ele é inflamável, então pode usar para iluminação, pode ser usado para aquecer a água, pode ser usado para cozinhar e até produzir energia elétrica, dependendo do volume de gás que se tem. Sim. E é uma super solução para o cuidado com as águas, no final, você estava falando sobre como a gente devolve a água que a gente recebeu pura, né? Exato, essa é na verdade a primeira etapa desse processo de purificação da água. Depois a gente vai fazer uma série de tanques com plantas aquáticas para ajudar a trazer essa mesma qualidade que tinha antes. Mas na verdade enxergando esse esgoto como uma fonte de recurso, não como um problema que precisa ser tratado, nada disso, mas enxergando o valor, de novo, trabalhando na essência do que é aquilo. É água, é matéria orgânica, então a gente está falando de nutriente e a gente está falando de energia. Então energia que a gente vai consumir aqui dentro e nutrientes que a gente vai usar para o crescimento das plantas, produção, enfim, de massa vegetal, de flores, então vai ser um lugar lindo. E a última pergunta que eu queria te fazer é de uma maneira bem concreta, assim, então pensando inclusive nisso que está sendo construído aqui, no que você faz no seu dia a dia, qual que é o seu sonho? O meu sonho é nadar no Tietê, esse é meu barato e minha meta, né? Não é só um sonho como uma coisa que está lá distante, quem sabe um dia, mas não, é que é um trabalho de longo prazo, porque a gente está falando de um rio que é emblemático, que ele está no centro de uma cidade, que teve uma urbanização completamente descontrolada, que recebe milhares, milhões, na verdade, de litros de esgoto por dia, né? Toda a água da chuva cai na cidade, enfim, varre e joga para dentro, mas é um sonho de longo prazo. E o meu sonho de curto prazo é colaborar com espaços que estão com esse desejo de cuidar de suas próprias águas, verdadeiramente, em que as crianças possam ver esse cuidado acontecendo como parte do dia a dia delas, da casa delas, da escola delas, como é aqui em Piracanga.
Então é ajudar esses espaços para que esses espaços também irradiem de volta. Porque não adianta eu ficar querendo dar murro em ponta de faca em São Paulo. O processo é muito complexo. Então vamos trabalhar onde cabe, onde dá e onde inspire pessoas. Essa é a ideia. E isso tudo pode ser feito, tem soluções possíveis para qualquer lugar, né? Para prédio, para casa, para escola, para restaurante. Antes de terminar, conta do restaurante lá em São Paulo. Sim, muito legal. É um restaurante vegano que vai ser construído próximo do aeroporto de Congonhas, chama Lenut. E esse restaurante vai contar com biodigestor, só que para produção de gás a partir dos resíduos de cozinha. Então a gente vai instalar um triturador de orgânicos em uma das pias, que vai ser dedicado especialmente para isso. E todo o resto de casca de legumes e frutos e tudo, todo o material orgânico é triturado, vai para o biodigestor. Então ele vai devolver gás para a própria cozinha e no final ele vai produzir um biofertilizante, um fertilizante líquido que vai ficar disponível para os clientes retirarem. Então você vai lá, almoça, tal, faz sua história e de repente leva um pouco de fertilizante líquido para cultivar na sua horta de casa ou na sua horta comunitária. E São Paulo tem muita horta comunitária pipocando, né? Então um movimento de agricultura ecológica na cidade bem bonito rolando, assim. Que bom. É um monte de solução criativa, né? Só e não ficar com medo e colocando a mão na massa. E lembrar que pode estar em qualquer lugar, absolutamente qualquer lugar, não precisa ser só em Piracanga. Total. E saindo desse lugar comum, né? Também uma das coisas que os proprietários estão se dispondo a fazer, na verdade a Letícia, é devolver inclusive as águas servidas de descarga do vaso. A gente vai fazer um super tratamento, assim, super fino, e vai devolver água limpa para a rede da Sabesp. Porque a gente sabe que a maior parte do esgoto de São Paulo, na verdade, se paga a taxa de esgoto, mas ele é despejado nos rios, ele é coletado e despejado nos rios. Então ali existe uma preocupação genuína em devolver água limpa, ainda que não seja uma obrigação dela, mas é um respeito e tem um alinhamento com aquilo que está sendo proposto ali no restaurante. E acho que isso é muito bonito, a gente alinhar, né, essa pensamento, palavra e ação. Sim. E para valer, assim, botar na prática do dia a dia. Acho que é uma das dicas, a gente começar pela água, pelo esgoto. Acho que é um bom começo. É o que o planeta está pedindo, né? Que a gente tenha a ação correta, independentemente de ser o que é obrigação ou não é, mas a ação correta do que a gente acredita no nosso coração. Exato. Tá bem, muito linda a entrevista. Muito obrigada, Guilherme. A Julie, já que a Julie vem aqui, vai. Não, agora vem. Essa daqui é a Julie, tá? Essa primeira participação no Inquiri Piracanga recebe. Eles moraram juntos há muito tempo, numa das primeiras comunidades que a Julie morou. No Instituto de Permacultura. Faz uns 30 anos. Nada, mas 2 anos. E a não faz Julie? tudo isso, imagina. 12, 10, sei lá. A Julie é aqui em Inquiri Piracanga, da comunidade de Inquiri. Ela é a grande responsável pelo cuidado com as águas. Ela que trouxe o Guilherme aqui. Ela é que é a fadinha das Sou águas. fã desse cara! Inquiri Piracanga recebe terminando com festa! Viva! Obrigada, gente. Obrigada, Gui. E até Valeu, a próxima para vocês e para você também. Volte sempre.